Solicito, secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Você está acreditando que o padre é correto, que o de Macedo é correto? Pelo amor de Deus, 3 bandidos. O pastor é padre, mas é bandido. Ata da 49ª sessão ordinária. Oh, desculpa. Presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador José Geraldo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Santos José dos Santos. Vereador Fernando Bandeira, presente. Acorde, senhor presidente. O do Santos não está falando, não. Ô, Santos, você está ouvindo? Seu som não está saindo, não. Havendo número regimental, declaro aberta a 50ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 49ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Realizada dia 20 de agosto de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na sala das sessões, com a presença de 12 vereadores, com participação remota do vereador Sandro José dos Santos, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da Portaria 025 de 2020. Justificada a ausência do vereador Francisco Paulo da Silva, nos termos do disposto no artigo 54, parágrafo 1º, combinado com o artigo 55, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente, ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos de números 041, 047, 055 e 104 de 2020. Ofício do Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, CODAP, em resposta ao requerimento de número 133 de 2020. Requerimentos de número 130, 146 e 147 de 2020. Leitura de pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 008-E de 2019 e ao projeto de lei número 023 de 2020. Comunicado de número 050 de 2020, informando aos membros da Comissão de Serviços Públicos e Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que é o projeto de lei complementar 008-E de 2019 e o projeto de lei 023 de 2020, já estão disponíveis para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias. Palavra franca. Dela fez o uso o vereador José Geraldo de Almeida. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos de números 141 e 147 de 2020 e o projeto de lei e o projeto de decreto legislativo número 002 de 2020. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 020 de 2020, com 8 votos favoráveis dos vereadores Alan Teixeira, André Luiz, Carlos Aparecido, Darcy José de Souza, Divino Pereira e José Lúcio de Souza Barbosa. Sandro José dos Santos e Fernando Bandeira. E 3 votos contrários dos vereadores Carla Sassi, José Geraldo e Pedro Américo. Aprovada por unanimidade a emenda número 01 ao projeto de lei número 020 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 25 de agosto, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Vou conversar com o Anderson hoje, para abrir a Câmara de novo.
O horário manter de manhã. E chegando a eleição aí, ó. Passaremos ao expediente. Ofício do Ecotrans informando convênio firmado com o governo do Estado de Minas Gerais, por meio de indicações parlamentares do deputado estadual Graicon Franco, agraciando o consórcio com um veículo Chevrolet Spin de 7 lugares, a fim de ser usada nas atividades do consórcio. Ofícios do Executivo, em resposta aos requerimentos de número 105/2019, 116/2019, de autoria do vereador Pedro Américo, 102 e 114/2020, de autoria do vereador Divino, 098/2020, de autoria dos vereadores André e João. Ofício do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento de número 135/2020, de autoria do vereador Pedro Américo. Indicação 115, necessidade de melhoria na iluminação pública na rua Lagoas, bairro Progresso, devido à fraca luminosidade existente na mesma. Poste de número 17338-0. Destaca-se a necessidade de instalação de novo braço de iluminação no poste esquina com a rua Joemir Faria, vereador Alan Teixeira. Necessidade de pavimentação asfáltica na rua Maria Eulália, bairro Santa Matilde, devido ao aclive existente na via, que dificulta a subida de veículos automotores no período chuvoso. O trecho compreende uma quadra entre a rua Tufi Nassif e a Avenida Santa Matilde, vereador Alan Teixeira. Cuidado, está invadindo. Indicação de número 117/2020. Necessidade que seja providenciada a colocação de 2 quebra-molas na Avenida Geraldo Praza, no bairro Amaro Ribeiro, mais especificamente entre os números 2.970 e 3.030, tendo em vista que os moradores informaram
que os veículos transitem em alta velocidade pelo local e os motoqueiros empinam suas motos. Isso coloca em risco a vida dos moradores e transeuntes, justificando assim a necessidade urgente desta demanda. Vale ressaltar que é um local com vários comércios e que os comerciantes também estão receosos quanto a esta situação. Vereador Darcy José de Souza. Requerimento número 144, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o vereador infracionado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, requer ouvida a casa na forma regimental que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal de administração, solicitando, 1, que justifique o gasto de R$ 901.535 com operação e manutenção da frota municipal no ano de 2019, considerando que excede a média histórica de R$ 675.188,41 em 2016 e R$ 680.001 em 2017 e R$ 487.543 em 2018. 2. Que justifique o aumento do pagamento de serviços de terceiros, pessoa jurídica, para operação e manutenção da frota municipal no ano de 2020, apurada em R$ 298.152, considerando que excede a média histórica de R$ 67.447,06 em 2016, e R$ 157.467,91 em 2017, e R$ 114.117 em 2018, R$ 197.037 em 2019. 3. Que justifique a quase equiparação dos gastos com material de consumo, R$ 316.450 e prestação de serviços de terceiros. Pessoa jurídica, R$ 298.152. Para a operação e manutenção da frota municipal no ano de 2020, considerando que, observando a média histórica, a partir do ano de 2016, aos gastos com material de consumo, são em média 3 vezes superior aos gastos com prestação de serviços de terceiros, pessoa jurídica. Vereador Pedro Américo. Requerimento de número 145, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, o vereador infracionado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno, requer ouvida a casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe à Associação Trem Bom de Minas, para que informe como tem sido a participação na elaboração do Plano Estratégico Ferroviário, trabalhado e conduzido pela Fundação Dom Cabral, esclarecendo se o mesmo contempla algum projeto que beneficie o município de Conselheiro Lafaiete. Vereador Pedro Américo. Requerimento de número 149, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado nos termos do artigo 196 do Regimento Interno, requer ouvida a casa, na forma regimental, que Vossa Excelência solicite a contratação de um economista para análise das prestações de contas da gestão municipal nos anos 2017 a 2019, considerando as não conformidades encontradas nas prestações de contas desse período. Tal contratação se faz necessário pelo fato de a Câmara Municipal não dispor de profissional com qualificação e formação na área para sanar as dúvidas dos vereadores que não podem aprovar a prestação de contas sem a certeza de que estão corretas. Déficit de R$ 8.323.808,06 na educação no ano 2019. Déficit de orçamentário de R$ 33.721.281,82 no ano de 2017. Falta informações referentes à arrecadação e investimento com iluminação pública. Falta de informação sobre repasses para a Malpa, CISAP, circuitos, vilas e fazendas, Emater, IMA, Farmacol, Ecotres, Codap e outros consórcios. Farmacol, eu falei errado. Ecotres, Codap e outros consórcios, assim como subvenções para demais entidades como Liga de Esportes, Lecal, APAI, Açodilafa, Casa, e repasses para outras instituições e associações de bairros. Não há registro algum na prestação de contas. Falta de informações referentes aos convênios. No ano de 2018, o déficit com a educação foi 22 milhões... Aqui está 22 milhões, aqui está 2. Vereador Pedro Américo, depois Vossa Excelência podia olhar aqui se é 22 milhões ou 2 milhões. Ah, é o Sandro. É o Sandro, desculpa.
Ô, Sandro, seu som não está saindo, não. Depois esclarece. Devido ao fato de um resto a pagar no ano anterior de R$ 7.965.649,78. Déficit orçamentário de R$ 33.722.653,44 no ano de 2018. Então deve ser 22 milhões. Déficit de 2... porque aqui está 2 milhões. Ó. Não, deve ser 22. Déficit de R$ 7.364.643,64 na educação no ano de 2019. Déficit orçamentário de R$ 37.410.837,34. Os gastos com pessoal representaram, respectivamente, em relação às receitas de 2017, 93,45%, 2018, 94,33% e 2019, 91,38%. Observou-se também uma arrecadação muito baixa com ISS, R$ 12.588.997,65. 2017, R$ 15.268.528,32. 2018, R$ 17.376.591,86. O déficit orçamentário aumentou 10,94% de 2017 a 2019. Vereador Sandro José dos Santos. Obrigado, Ana Elisa. De manhã não é boca, não. Haja gogó, né? Requerimento de número 150, de 2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Não. O vereador infracionado nos termos do artigo 196 do Regimento Interno requer ouvir da Casa na forma regimental que Vossa Excelência encaminhe expediente à Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete para que justifique os itens abaixo. Déficit de R$ 8.328.808,06 na educação no ano de 2017, quer dizer, déficit orçamentário de R$ 33.722.281,82 no ano de 2017. Falta informações referentes à arrecadação de investimentos com iluminação pública. Falta de informação sobre repasse para a Malpa, CISAP, circuitos, vilas e fazendas, Emater, IMA, Farmacol, Ecotres, Codap e outros consórcios, assim como subvenções para demais entidades como Liga de Esportes, Lecal, APAI e a Sodilafa, Casa, e repasses para outras instituições e associações de bairros. Não há registro algum na prestação de contas. Falta de informação referentes aos convênios. No ano de 2018, o déficit com a educação foi mesma coisa, R$ 2.061.085,99, devido ao fato de um resto a pagar do ano anterior de R$ 7.965.649,68. Déficit orçamentário de R$ 33.720.653,44 no ano de 2018. Déficit de R$ 7.364.643,64 na educação no ano de 2019. Déficit orçamentário de R$ 37.410.837,34. Os gastos com pessoal representaram, respectivamente, em relação às receitas de 2017, 93,45%, 2018, 94,33% e 2019, 91,38%. Observou-se também uma arrecadação muito baixa com ISS, R$ 12.581.997,65 em 2017.
2018, R$ 15.268.528,32. 2019, R$ 17.376.591,86. O déficit orçamentário aumentou 10,94% de 2017 a 2019. Vereador Sandro José dos Santos. Para mim, vereador. Pode sair mais ninguém não, hein? Senhor presidente, o Conselho Municipal de Saúde, Conselheiro Lafaiete, nos termos do inciso 3º do artigo 198 da Constituição Federal, artigo 736 da Lei 8.080 de 1990, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.142 de 1990, o artigo 7º, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 29 de 2000, o artigo 20, o parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 141 de 2012, o artigo 5º da Lei de 12.527 de 2011, o artigo 15 do Decreto 7.508 de 2011, a primeira diretriz e seu parágrafo único e a quinta diretriz da Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, e considerando que não houve manifestação ou mesmo citação durante a análise da LDO para o ano de 2021, do documento encaminhado pelo Controle Social, através do ofício número 039 de 2020, no parecer das Comissões de Saúde, de Economia e Finanças e durante a plenária da Casa. E considerando a necessidade de avaliação de forma detalhada da proposta para que os recursos sejam utilizados de forma a atender às demandas da saúde pública, o Conselho Municipal de Saúde vem solicitar à Casa Legislativa que a discussão da proposta de lei orçamentária anual seja amplamente discutida para que os recursos sejam destinados de forma adequada. O controle social informa que contatos com o Conselho de Saúde poderão ser online pelos e-mails cmsl.lafaiete@yahoo.com.br ou roberto.cmscl@gmail.com. Sem mais, para o momento enviamos protesto de estima cordialmente, Roberto Santana Lisboa Batista, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Comunicado 051 de 2020, comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo, Sandro José e Fernando Bandeira, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 106, com o artigo 342 do Regimento Interno. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram previamente analisados pela Procuradoria Legislativa, projeto de lei complementar 006 de 2020 do Executivo, projeto de lei 024 de 2020 do vereador Carlos Aparecido, projeto de lei 026 de 2020 do vereador Carlos Aparecido. Comunicado 052 de 2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Pedro Américo, Sandro José e Fernando Bandeira, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 106, com o artigo 342 do Regimento Interno. Comunicamos também que o projeto relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo. Projeto de lei 027 de 2020, de autoria do vereador Carlos Aparecido. É encerrado o expediente, senhor presidente. Senhor, passamos a palavra franca. Está escrito o vereador Chico Paulo e Pedro Américo. Com a palavra o vereador Francisco Paulo. Bom dia para todos, para todas. Olha, eu gostaria de falar hoje sobre o que está acontecendo no nosso país. O governo quer acabar com o Fundeb. Gente, o Fundeb é que atende os municípios mais pobres. O Fundeb tem muita criança nas periferias ou nos municípios mais pobres que vai para comer, que vai para alimentar. A situação deles às vezes está ruim, vai para alimentar. O Fundeb é que mantém a merenda escolar. Ele quer acabar com o Fundeb. O que esse povo pensa?
Eu queria saber o que tem na cabeça desse povo. Porque o nosso país, gente, não é qualquer um que pode ser presidente, não. O cara, para ser presidente do nosso país, ele tem que conhecer a diversidade do nosso país. E no nosso país é um país composto com índio, com negro, com a maioria pobre, né? Trabalhador de periferia aí, né? Então, nós temos que pensar muito. O que está acontecendo aí? Esse ódio que está aí plantado aí, agora deram para perseguir os padres. Deram para perseguir os padres. Ninguém tem culpa se tem um pastor lá lavando dinheiro das mineradoras aí, né, que quando vai prestar depoimento do Ministério Público, fica xingando o PT. O que o PT tem a ver com a vida dele? Se ele roubou, o que tem a ver? Se ele está lavando dinheiro, está fazendo, o que tem a ver com a vida dele? Aí vem um outro vendendo um grão de feijão por R$1.000, aí joga a culpa no PT. O PT que é culpado, né? Então as pessoas não assumem a roubadeira deles, a pudiqueira deles, né? Então, gente, eu tô, de ontem para cá eu refleti muito, quando eu vi também uma pastora matar o marido dela, manda matar o marido dela. Assim ganhou para deputada, o marido dela era um cara honesto, um cara trabalhador, né? Cuidava de mais de 40 e tantas crianças. Isso aí foi coisa dele, né? Mandou matar uma mulher que mata o marido, ela é cristã. Então, gente, nós estamos vendo, não é o mundo que está a coisa, não. É essas pessoas que nunca vi a pessoa que é cristão apoiar miliciano. Vocês podem ver que agora parou um pouquinho de matar negro lá no Rio, por quê? Porque eles agora estão tudo enrolados. Estão tudo enrolados, né? No Rio é assim, toda bala perdida ela tem rumo certo, só pega o negro. Inclusive tinha um pastor que ia trabalhar, coitado, com uma mamitinha debaixo do braço, negro. Aí a bala perdida pegou nele, porque era negro. Por que não pega nos outros? Pegou nele, porque era negro. Um outro ia passando lá para ir para uma festa, foi 90 tiros de fuzil. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? Então, o povo parece que não tem mais amor a Deus. Usa Deus para se manter, para se enricar. Mas não usa Deus, porque Deus, quando fez o homem, ele fez semelhante a ele para ele amar o próximo. Para amar o próximo. Agora, tudo é o pobre. Todo projeto dele, a desgraça é o pobre. Agora, os trabalhadores, esses bombeiros aí, coitados, que estavam se arrastando no meio do barro lá no Brumadinho, eles vão ficar sem aumento até 2003. Sem aumento, não pode ter aumento, não. Não é só eles, não, servidor público. Todo servidor público agora não tem aumento mais, não. Hã? Até 2023, é. Até 2023. Então, o que esse povo, o que o pobre fez para esse povo? O que o trabalhador fez para esse povo? O que o pobre fez para esse povo? Para eles odiar tanto o pobre assim? Olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu nos anos 70, nos anos 80, eu participei das diretas já, e eu ia em todos os comícios. Principalmente quando estava o Ulisses Guimarães, quando estava o Tancredo Neves, que a turma lá, eu ia. O Franco Montoro, o Orestes Quercia, que eu gostava de ver aquela turma lá. Porque nos anos 70 não existia PT. O partido de esquerda era o MDB, que era o Orestes Quercia, que era o Ulisses Guimarães, né, que era o Franco Montoro, essa turma aí, né? Fernando Henrique fazia parte. O Zé Serra fazia parte. Eu fazia parte. Então, eu ia para ver esse povo. Porque agora a política é diferente. Hoje virou um inferno. Virou um inferno. Tem um padre aí que falou e falou certo. Que esse povo que votou no Bolsonaro, eles têm que pedir perdão a Deus ter feito isso aí. Agora você vê, só persegue o trabalhador rural, quer que o trabalhador agora trabalhe 100 anos. Você não consegue aposentar mais. Você tem que ter 35 anos e mais 45 anos, e mais 65 anos de idade, e 35 anos, como é que você vai aposentar com 100 anos? Não é, gente, o
que está acontecendo? E ontem eu refleti muito quando eu ouvi o Bolsonaro falando em bater na cara de repórter, só porque o repórter perguntou ele negócio do cheque, que foi 40 e tantos cheques, que depositou no dia para o filho dele, para a mulher dele. 86 mil que depositou num dia, ficou o dia todo lá na boca do carro só depositando dinheiro. E aí perguntou o que Gustavo ia responder, ele podia responder de outra forma, agora ameaçar bater nos outros, rapaz. Eu acho, nós não estamos no fim do mundo, não, nós estamos no fim do povo. Estamos no fim do povo, que não pensa. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. O Ulisses Guimarães uma vez falou num comício, lá na Praça da Sé, que eu não esqueço disso aí. Ele falou, gente, quando o povo, nega a política, o que vem depois é pior. Quando nega a política, o cara fala que tudo é igual, que tudo é vagabundo, ninguém presta, aí o que vem é pior. Está aí, ó, o resultado aí. Então é isso. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, pessoal aí, o nosso cinegrafista aí, ó, Eduardo. Bom dia a todos. Eu vim falar aqui hoje, porque nós falamos anteriormente, e tinha dúvida a questão da empresa que ganhou para fazer a extensão de rede do nosso município. Aí a gente fica assim, um pouco indignado, porque nós todos cobramos isso aqui desde o início do governo, né? No início do governo, 2017, foi feito requerimento aprovado por essa Câmara, e prefeito foi respondido que tinha 8 milhões de caixa, né? Mas já estava fazendo licitação, né? Fazendo licitação que ia ter logo extensão de rede. E depois, a gente perguntava, está fazendo licitação, está fazendo licitação, está fazendo licitação. Sempre assim, né? E o dinheiro foi só aumentando. Outro dia conversamos com o Cláudio, ele falou que hoje já tem 16 milhões de caixa, né? Aí, a gente fica... Foi feito licitação, prefeitura, 2 empresas ganhou para fazer extensão de rede. Ultra Energia e Martim Eletricidade, né? Esse é da prefeitura. E aí, depois, eu não sei se uma foi feita anterior, depois o CODAP fez uma e aderiu a que o CODAP fez, que é a empresa que chama, essa empresa Vitória, olha que se embaçou aqui, deixa eu ver o nome da empresa, Vitória Lúcio Construções, né? Aí, e infelizmente, gente, essa empresa, ela abandonou o serviço lá em Goiás, né? E a empresa que ganhou pela Lafayette, né? A indignação nossa é o seguinte, não é que a gente é contra o prefeito, né? A gente quer que faça extensão de rede, é tão cobrado, o povo cobra de nós, mas por que está desde 2017 fazendo a extensão de licitação, tem dinheiro e sai agora no período eleitoral, né? E corre risco de ser embargado, né? Nós não queremos que isso aconteça, né? Nós todos cobramos sempre isso aqui. E tudo que eu estou falando, não é conversa não, a gente tem documento comprovando que a empresa não é correta, né? Que ela abandonou o serviço em Goiás, em Mato Grosso, e as que a prefeitura fez não serviu, foi a que o CODAP fez. A nossa indignação é essa, porque logo agora, no período eleitoral, que vem fazendo isso, sendo que podia ter feito isso no início. Se a licitação, desde 2017 até hoje, não pôde fazer nada, o prefeito tinha que ter tomado alguma providência. Só essa é a nossa indignação. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sandro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas, funcionários da casa, público que nos assiste. Eu sei que o que eu vou falar aqui não vai chegar a quem merece, ou quem deveria, porque eles não estão escutando quem está perto deles, né? Ou quem está perto deles também ele parte para a ignorância, a respeito do INSS. Seria muito interessante se a mídia de Lafayette pudesse ressaltar
esse descaso que está tendo com os aposentados, com os pensionistas, com as pessoas que estão com afastamento por doença trabalhista ou qualquer tipo de doença, BPS, que é uma verdadeira covardia. E tem gente passando fome, porque o INSS não está funcionando. Quer dizer que aqueles que mais dependem, aqueles que pagaram, aqueles que cumprindo a sua obrigação, estão prejudicados por uma incompetência do governo federal. E é uma incompetência, assim, injustificável. Injustificável. É uma enrolação, o telefone não funciona direito, eles marcam perícia para as pessoas sabendo que a unidade vai estar fechada, as pessoas vão lá com a expectativa de que vão ser atendidas, chega lá, tem uma baita de uma placa na porta dizendo que está suspenso. Então é uma falta de informação ou uma desinformação completa. Não mantiveram para aqueles que estavam afastados ou recebendo qualquer tipo de benefício extra em relação aos seus direitos. Eles simplesmente estão pagando um salário mínimo e não estão nem aí. E depois sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter que entrar em juízo para receber aquilo que é de direito. E para receber aquilo que é de direito, eles vão ter que entrar na justiça. E entrando na justiça, eles vão ter que pagar a comissão, né, aquilo que é de direito do advogado. Então eles vão perder em torno de 20% a 30% do que era direito do governo pagar e não está pagando. Então existe uma covardia no Brasil, né, sobre todos os aspectos, e uma enrolação, porque esse auxílio emergencial, ele é necessário, o valor é insuficiente e ninguém sabe qual que vai ser o valor próximo a ser pago. Estão querendo baixar para 300, estão querendo baixar para 240, está uma bagunça total. Então eu queria só deixar aqui uma dica para a mídia de Lafayette, para tentar procurar essas pessoas que estão passando dificuldade de boca, de comida, de remédio, por uma incompetência do sistema do INSS. Essa é a minha revolta, a minha indignidade, porque ninguém fala, ninguém defende. Né? Ninguém age. A gente não vê uma manchete, uma Record, a gente não vê uma Band, a gente não vê uma Globo fazer uma reportagem a respeito dessa situação. Porque no interesse deles são outros. Né? Fica aqui a minha indignação, o meu apoio a todas essas pessoas que dependem, né, hoje dessa famigerada do Ministério da Previdência Social. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria de pedir aos vereadores para a gente fazer um minuto de silêncio. Lafayette perdeu esse final de semana um grande desportista, um grande carnavalesco, e nossa cultura, que o Geraldo tanto batalha, infelizmente tem perdido algumas referências. O Nelson da Aredesma nos deixou essa semana, então eu gostaria de pedir essa casa em respeito ao trabalho que ele prestou, um minuto de silêncio, e o serviço de secretaria também gostaria de solicitar um voto de pesar aos familiares do Nelson.
Passaremos à ordem do dia. Requerimento 130 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores infraccionados nos termos do artigo 192 seguintes do regimento interno desta Casa, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que seja encaminhado expediente ao prefeito e secretário municipal de Educação, em complemento às respostas enviadas por meios dos requerimentos de número 052, 054 e 072 de 2020, para que nos informe o seguinte: a. Quantas cestas serão disponibilizadas para cada aluno na rede municipal de educação? Como será feita a entrega? B. Qual o cronograma de entrega dessas cestas para os alunos? C. Todos os valores recebidos através do PNAE foram usados para a compra dessas cestas? Em caso negativo, como serão feitas as novas aquisições para a distribuição? D. O município necessitou usar dinheiro próprio para complementar os valores gastos para a aquisição dos gêneros alimentícios? Qual o valor e qual fonte dos recursos utilizados? E. A aquisição dos gêneros alimentícios foi através de licitação ou compra direta pelo município? Qual licitação o município utilizou? F. Qual o critério utilizado na diferenciação dos kits por série ou ano de ensino? Vereadores Alan, Carla Sato, José Geraldo e Fernando Bandeira. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 130/2020. Em discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, segue para providências cabíveis. Requerimento de número 142 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, o vereador infraccionado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno requer ouvida a Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal de Obras, solicitando que forneça o projeto de engenharia do viaduto a ser construído sobre a linha férrea entre a rua Antônio Aureliano, no bairro Cachoeira, e a Praça do Trabalhador, no bairro Areal. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 142/2020. Em discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 142/2020, segue para providências cabíveis. Requerimento 143/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, o vereador infracionado nos termos do artigo 192 do Regimento Interno requer ouvida a Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao secretário municipal de Educação, solicitando que informe a posição quanto ao retorno das aulas presenciais, especialmente se está condicionada à imunização dos alunos por vacina ou acompanhará a decisão do Governo do Estado de Minas Gerais. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 143/2020. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Pedrinho. esse requerimento a gente está questionando, não que a gente quer que as aulas voltem, né? Não estou falando que o município está fazendo errado. Essas perguntas a gente quer saber se que vai acontecer, se vai acompanhar a norma do Estado. É porque eu acredito que todos os vereadores, não sou eu, que as pessoas ficam perguntando a gente e a gente não tem o que responder. E fica sem graça para nós não saber. Não estou falando que está errado, que tem que voltar às aulas. Só quero saber informação para as pessoas, para a gente saber dar retorno às pessoas quando perguntam a gente. Okay. Muito obrigado. Continue em discussão. Essa palavra. Com a palavra, o João Paulo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e o público presente. Senhor presidente, no nosso comitê nós tivemos uma reunião sexta-feira e um dos membros do comitê é o presidente do Conselho de Saúde, que faz parte do Conselho de Educação também, no meu entendimento errado, né, mas que pode. E ele falou que o Conselho vai começar a discutir a volta às aulas. Aí eu pensei comigo, o cara que ele sempre foi contra a abertura do comércio, está contra a abertura de tudo, está discutindo no conselho dele a volta às aulas. Olha, eu vou ser sincero, eu prefiro continuar sem a resposta para essa pergunta, porque não está na hora de voltar à aula, não. Quantos servidores nós temos na Secretaria de Educação acima de 60 anos, que são hipertensos? Então, a gente não pode colocar a vida das pessoas em risco. Infelizmente, a gente não tem estrutura para manter aula remotamente. Não é um caso específico de Lafayette, é o Brasil. Nós somos um país pobre e as pessoas, nem todas, têm condições de ter as aulas remotas. Mas não está na hora de voltar à aula ainda. O comércio abriu tem uma semana, a gente vê a rua está lotada. As pessoas, infelizmente, não estão respeitando, não saem de casa apenas quando precisa. Imagina quando voltar às aulas. Não é o momento de discutir isso, eu concordo com a preocupação do vereador Pedrinho,
A gente tem que dar uma resposta para as pessoas mesmo. Mas não é hora da gente discutir isso, gente. A gente está vendo os casos aumentando, mais pessoas morrendo. Então, infelizmente, a gente tem que ter paciência. Não é o momento certo de discutir a volta ou não das aulas. E, no meu entendimento, enquanto o Estado não voltar, a gente não pode voltar, não. A gente tem que andar de acordo com o Estado. A gente pode voltar somente após o Estado liberar as aulas. Então, eu concordo com o vereador Pedrinho que a gente tem que saber o que está acontecendo, mas eu acho que é muito prematura a discussão da volta de aulas. Então, a gente tem que ter mais cautela nesse assunto. Eu vou votar a favor, mas o meu posicionamento aqui, se fosse uma coisa que a gente teria o poder de votar ou não, nesse momento, eu acho que é totalmente incompatível com o momento que a gente vive hoje, a volta às aulas. Continue em discussão. Peço palavra. Vou passar para o Lúcio ali, depois eu passo para o senhor. A palavra ao vereador José Lúcio. Bom dia a todos. Bom, eu acho que o vereador João Paulo falou tudo. É uma incoerência, uma pessoa que lutou, que falou o tempo todo que era contra a reabertura do comércio, até com razão na época, e agora falar em volta às aulas. Pelo que eu tenho visto em matéria de pesquisas, é impossível voltar às aulas antes dessa vacina. Já foi provado cientificamente que a criança ela tem uma carga viral muito maior do que o adulto. Então, assim, ela transmite com muito mais facilidade. Essas crianças, quer dizer, da aula, poderiam transmitir entre elas mesmas, para professores, para cantineiras, para familiares. Então, pelo que eu estou vendo, esse ano já está praticamente perdido. É impossível ter a volta das aulas antes de uma vacina. Parabéns ao vereador João Paulo pela fala. Eu concordo com o Pedrinho, a gente tem que esclarecer. Mas a população tem que saber que o momento ainda é muito difícil e são muitas mortes diárias. A aula, infelizmente, hoje ainda é um sonho distante para mim. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Chico Paulo. Passo para você depois, né, que eu tinha pedido primeiro o Chico Paulo, tá? Chico Paulo. Ok, obrigado. Bom dia para todos, para todos. Olha, gente, não é hora de liberar nada, nem escola, nem nada. Olha, eu vi uma matéria na imprensa aí, é uma cidade, eu esqueci o nome da cidade, sabe? Não me lembro o nome da cidade, só sei que é uma cidade histórica, que o prefeito fechou turista, em Deus de março que não vai turista lá, e ele e esse quer abrir, ele não deixa. Mas não, enquanto tiver essa epidemia aí, não libera. Agora, enquanto isso aí, eu sou contra liberar a escola e sou contra também liberar negócio de igreja. Não tem que liberar nada não, gente. Fazer tumulto não. Você vai fazer isso aí, olha, eu falo para você porque eu sei, ó, uma pessoa contaminada contamina 4. Agora, você chega na sua casa, você tem 6 pessoas, você vai contaminar isso tudo. Vai contaminar 4. Aqueles 4 contaminam mais 4. E vai assim. É por isso que morreu 100 e tantos, 1000 e tantos, não sei quantos milhões aí. Entendeu? Porque é assim. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar na vida. Vamos pensar na vida da pessoa. Na vida. Porque depois você já pensou, o governo do estado disse que tinha um hospital lá, não está dando conta de nada lá. Diz que não tem vaga lá, não tem coisa. Então, gente, aqui em Lafayette, por exemplo, já pensou se der um surto aqui em Lafayette, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Aqui se não pode operar um rim numa pessoa? Você já pensou o que vai acontecer aqui? Então, gente, nós temos que seguir os bons exemplos. É uma pena que eu esqueci o nome, só sei que essa cidadezinha tem 4 mil habitantes. E o prefeito fechou para turista, é uma cidade histórica. E ele está certo, e tem que ser assim mesmo. O prefeito não tem que toda hora fazendo decreto para liberar isso, liberar aquilo. Não, nós temos que ver a vida das crianças, porque uma criança pega contaminação, chega na casa dele e contamina todo mundo. É isso. Deu? Então nós temos que pensar nisso. Vamos pensar nisso, vamos pensar na vida, vamos pensar na saúde. Porque saúde não é só dar remédio, não. Saúde é o melhor remédio da saúde é a prevenção, você evitar ela. Esse é o remédio da saúde. O melhor remédio. Obrigado. Continue a discussão com a palavra, vereador Santos José. Bom dia a todos novamente. Tudo que foi dito aí, inclusive o requerimento, ele tem procedência sim. O que o vereador João Paulo falou também tem procedência.
Mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte, nós temos sim que nos preparar para a volta às aulas. Se vai voltar hoje, se vai voltar em dezembro, se vai voltar em 2021, se vai voltar em 2022, isso não é, eu acho que não é questão do requerimento. Eu acho que a questão do requerimento nós estamos preparados para o retorno às aulas? Existe um plano de contingência para poder suprir aqueles professores que não poderão voltar às aulas em função de estar dentro do grupo de risco? Como é que nós vamos fazer em relação aos alunos também que estão nos grupos de risco? São todos esses assuntos que a gente tem que tratar para a gente tentar entender o momento atual prevendo o momento futuro. Eu achei de grande propriedade que o João Paulo falou, que a gente tem uma preocupação muito grande, mas cabe a nós, políticos, representantes da sociedade, do modo geral, conselho, etc. e tal, eu acho que não é discutir a volta às aulas, é discutir como ela será feita quando puder. Essa que é a pergunta, porque Deus livre e guarde, que isso daí ainda demore muito tempo, e se a gente ficar parado num tempo, na hora que as coisas estabilizarem, talvez a gente não tenha pensado o suficiente, a melhor maneira para nós voltarmos todas as atividades. A gente está falando aqui de aula, mas voltar todas as atividades. Então, eu acho que esse recurso aí de fomentar uma discussão, não sobre quando a aula vai voltar, mas sim como ela vai voltar quando puder voltar. Eu acho que a pergunta é essa. Nós estamos preparados, nós estamos nos preparando ou nós estamos parados? Essa é a pergunta que a sociedade faz para a gente. Se ela vai voltar amanhã, se vai voltar em dezembro, isso não interessa. O que interessa é o seguinte, planejamento para o retorno. Muito obrigado. Continua em discussão. Claro, presidente. Com a palavra o vereador Geraldo Lafayette. Eu concordo com o vereador Sandro que a gente tem que pensar se nós estamos nos preparando. E no requerimento do vereador Pedro Américo, parece que fica restrito a questão da rede municipal, que compete, claro, ao prefeito, né? Mas também compete ao prefeito as escolas particulares, que têm condições um pouco adversas do município e que em alguns municípios está sendo flexibilizada. A gente tem que pensar que os funcionários municipais, as professoras e demais funcionários, têm lá seus salários garantidos. E na rede municipal, muitas escolas estão dispensando seus funcionários, já estão aí desempregados e sem uma perspectiva. Talvez pudesse incluir no requerimento, não sei se isso é possível, como que o município está pensando também em relação à rede municipal, para que os responsáveis pelas escolas particulares pudessem se preparar. Se não vai liberar esse ano, que eles possam saber que esse ano não tem mais escola, então encontrem o jeito de caminhar até o ano que vem, né? Porque, como o vereador Pedro Américo disse, a gente é indagado todo dia sobre se comentou, se chegou na Câmara alguma coisa sobre a abertura de escola, tanto do município e também das municipais, já que do Estado compete ao Estado. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores concordam com o requerimento de número 143/2020, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, o mesmo segue para as providências cabíveis. Requerimento 146 de 2020, excelentíssimo senhor presidente, a vereadora infracinada, requer a realização de audiência pública com o tema educação inclusiva em tempos de pandemia, justificando desde já a necessidade de que necessidade da reunião para que sejam ouvidas as necessidades da comunidade sanar dúvidas referentes às ações e protocolos que estão sendo praticados. Desde março, quando as aulas presenciais foram suspensas por conta da pandemia, as escolas e famílias precisaram se adaptar com a nova realidade, o ensino remoto.
Mães e pais tiveram que encontrar tempo e muitas vezes paciência para acompanhar ainda mais de perto a educação escolar dos filhos e filhas. Por outro lado, as equipes pedagógicas sentiram a necessidade de elaborar estratégias, gravar aulas e lecionar em tempo real. Os desafios para as escolas e famílias foram e ainda são inúmeros. Entretanto, para os pais, mães e educadores de alunos do ensino inclusivo, este desafio parece ainda maior, uma vez que as necessidades desse público não se resumem ao contato pedagógico virtual. Atendendo às medidas restritivas que visam garantir a segurança da população no período de quarentena social, a reunião deverá ser realizada em formato virtual, na plataforma disponibilizada por esta Casa Legislativa no mês de setembro, e horário e data serem definidos. Para a audiência deverão ser convidados Moisés Matias, Conselho Municipal de Educação, Maria Lourdes Silva Beato, Superintendente Regional de Ensino, a Maria Isabel, da FAUPA, e a Dulce de Carvalho, representante do Grupo TDAH. De autoria do vereadora Carla Sassi. Em primeira e única discussão e votação, requerimento de número 146/2020. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Carla Sassi. Só para explicar, né, para que essa casa não pare os seus trabalhos, né, que já vêm sendo realizados aí desde 2017, de uma forma tão efetiva em relação às discussões, né, aos temas que a gente traz aqui. Eu fiz o requerimento para que a gente continue realizando as audiências, né, em formato online. Então, que essa aí seja a primeira. A gente está vendo como que a gente vai disponibilizar isso, mas acredito que no mês de setembro já esteja tudo resolvido, até porque essa casa também tem que realizar algumas reuniões, né, para discussões aí de licitação e do orçamento. Então, também vai precisar que seja online. Então, vamos ver se mais uma vez a gente sai na frente aí, né, e realiza essas audiências em formato, né, online, para que os assuntos não caiam no esquecimento e que a gente veja como também essa casa pode contribuir para esses temas. Tá? Obrigada. Continua em discussão. Não havendo o que discutir... Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Eu vi o requerimento aqui, e desculpa se for desconhecimento, a gente deveria tentar incluir algum representante das escolas particulares, porque eu acredito que eles estejam fazendo alguma coisa para poder atender essas necessidades pedidas no requerimento. Talvez eles possam ajudar, né, nessa elaboração de um plano para poder dar continuidade à educação inclusiva. É só uma sugestão. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo o que discutir em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 146/2020, o mesmo segue para as providências cabíveis. Projeto 020/2020 dispõe sobre a caracterização de celebrações religiosas como atividades essenciais em estado de emergência ou estado de calamidade pública. Autoria, vereador André Menezes. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 20/2020. Em discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 20/2020. 4 votos contrários, conste em ata como manda o regimento. E o mesmo segue para a comissão de redação. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ordem do dia da seguinte sessão. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Logo após o término dessa sessão, nós faremos um intervalo de 10 minutos para terminar a gravação da sessão e voltaremos com a reunião com o procurador, que foi aprovado o requerimento na semana passada. Requerimento 144/2020. Nossa Senhora.
de autoria do vereador Pedro Américo. Requerimento 145 de 2020, de autoria do vereador Pedro Américo. 149 de 2020, vereador Sandro José. Requerimento 150 também de autoria do vereador Sandro José dos Santos. E o projeto de lei 020 de 2020, de autoria do vereador André Menezes, parecer da comissão de redação. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Vereador José Geraldo. Presente. Vereador José Lúcio Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Sandro José dos Santos. Presente. E vereador Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, 27 de agosto, 8 horas. Bom dia.